Como duvidar da vinda de Jesus, vendo tantos eventos acontecendo, pessoal? Como duvidar daquilo que a Escritura falou que iria acontecer? Mas falar sobre alicerce é falar sobre base. Você vê que tem muitos jogadores que chegam no profissional e não sabem fazer o básico, porque não tiveram base. Você vê hoje muita gente até ministrando, fazendo a obra de Deus, mas qualquer luta que vem, ele abandona o barco, porque não teve base, faltou base. Não passou lá atrás por processos que podemos até considerar difíceis, para que ele fosse forjado e preparado para suportar trancos maiores. Você vê que o avião que faz uma viagem internacional, ele é bem diferente do avião que faz uma viagem local. Não tem como você pegar um teco-teco e ir para a África do Sul com ele, para os Estados Unidos, atravessar o oceano, o Atlântico, ou atravessar lá para o Oceano Índico, do outro lado. Não vai, não tem força para isso. Ele pode cair, porque ele não tem estrutura, não é preparado para aquilo. Então entenda bem, pessoal, compreenda o que eu quero te passar. É necessário você adquirir esse alicerce para você estar preparado quando as pancadas da vida vierem, e vão vir. Não pense você que você está isolado, que você está blindado, que você não vai ter problemas. Vamos aprender como lidar com os problemas, as lutas. O Senhor soube lidar. Quando ele foi para a cruz do Calvário, apontando aqui para a cruz, quem está em casa tem uma cruz aqui do lado. Quando ele foi para a cruz, ele estava preparado. Ele estava pronto. Veja o que diz aqui, Mateus 7, 24. Temos revelações novas de Deus para que você possa crescer. Todo aquele ou aquela, tá? Porque a pessoa lê o texto e fala, tá vendo? Isso aqui é para o meu marido, aquele é para o homem, para o meu sobrinho, para o meu filho. É para a senhora também, esposa, filha, mãe, avó, tia, cunhada, obreira, membro da igreja. Todo aquele ou aquela, pois que escuta estas minhas palavras e as o quê? Então diga assim comigo, ouvir e praticar. Diga, as duas coisas andam juntas. Então não adianta você ouvir e você não praticar. Não adianta você estar aqui na igreja todos os dias, você vem, se alimenta da palavra, segunda você veio. O homem de Deus ministrou aqui um recado para quem quer evoluir na vida econômica. Aí você vem hoje no culto da família, você volta na sexta-feira da libertação forte. O pregador ora por você aqui, mas se você põe os pés da porta para fora da igreja, e aquilo que você ouviu, você não põe em prática, de nada adianta. Tudo é inválido. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Me perdoe, mas é como o aluno que vai à faculdade, e ele aprende todo o processo ali, desde o início. Quando ele sai de lá, antes de sair, você que fez faculdade sabe que você faz estágio. Já te mando para alguma empresa para você fazer algumas coisas, para você ver na prática como funciona o curso que você fez. Agora imagine só um médico que estudou 7 anos. Ele sai da faculdade, começa a fazer uma residência em algum local, mas não era uma pessoa aplicada, nem sabe como chegou lá. E começa, vai, sei lá, fazer uma cirurgia, dar uma receita médica, sem ter condições de fazer aquilo. E vai matar muita gente, porque ele não tem preparo, ele não tem alicerce. Espiritualmente falando, para nós entendermos, vamos lá, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos sabem que a rocha é Cristo. Alguns que foram pedir bênção de namoro, vieram falar comigo, ou até casamento, nós ministramos isso para vocês. Porque a partir da hora que vocês dois, o casal, edificaram a vida de vocês sobre a palavra, vocês edificaram sobre um lugar forte, sobre um lugar resistente, sobre um lugar que pode vir qualquer situação, não derruba a casa de vocês. A casa não diz respeito só à casa, espaço físico, 4 paredes, diz respeito a você. Quantos estão com as estruturas enfraquecidas, pessoal?
estão debilitados, parecendo um animalzinho que eu vi esses dias, lá no deserto da África. Não sei se faltava água, o que era que não tinha. O bichinho estava bem assim, raquítico. Talvez não tinha alimento, não tinha água, a zebrinha com a perninha batendo o joelhinho no outro. O leão, ou as leoas que caçam, né? Mais do que o leão, não teve nem trabalho. Chegou assim, nem rugiu direito. Deu só um teco assim, bateu o capato, o bicho já caiu. E ali se alimentaram daquele animal, porque estava fraco. Irmão, alicerce a sua vida na palavra de Deus. Se pegue firme nesses dias difíceis que temos enfrentado. Você tem percebido isso? Só uma pessoa que não tem visão, ou que finge que não sabe da realidade, que não percebe isso. Quem não estiver com uma base forte, pessoal, desculpa a expressão, pode ruir, pode cair. O homem prudente não vai cair, mas o imprudente vai, infelizmente, porque ele ouve e não pratica. Já vou chegar na parte do imprudente, está aqui no versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, o homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande o quê? Por que foi grande a queda? Porque não tinha base. Fala para quem está ao seu lado, não tinha alicerce. Fala para quem está ao seu lado, você precisa de um bom alicerce. Amém, pessoal? Pastor, como construir um bom alicerce? Não fazendo isso que você vai ouvir agora. Deixa marcado em Mateus 7, depois eu volto para cá. Vai lá para Tiago, apóstolo Tiago. Tiago 1, 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, meus queridos, e sede o quê? Você falou muito fraco. Sede o quê, gente? Cumpridores do quê? Então para um pouquinho, não é da ordenança dos homens. Não é daquilo que o homem, no seu âmbito natural, seu pensamento filosófico pensou. Você sabe que a base para todo cristão é a palavra de Deus. Mas o duro hoje é os cristãos obedecerem o que a palavra diz. Quando diz, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. Não, nós estamos voltando às velhas práticas, do olho por olho e dente por dente. Me mandaram agora há pouco, estava vendo um vídeo lá, um rapaz para resolver uma questão com outro, já puxou a arma, sacou a arma e atirou diversas vezes. E saiu andando, como se nada tivesse acontecido. As pessoas estão sem noção, sem direção, sem norte, porque não tem base. Duro é você ver pais hoje que dizem assim, não vou ficar enfurnado dentro de igreja não, não tem para que ficar o menino ficar todo dia levando para a igreja não, depois cresce sem base. Cresce sem base. Infelizmente, vai se esperar o quê? Infelizmente, desculpe de novo, infelizmente, notícias ruins. Eu estava com a minha esposa esses dias, nós vimos lá, até falei para ela, que tristeza. Bem cedo passou. Os pais do garoto, o pai dele, dentista, alguém deve ter visto isso, dentista de alta performance, boas condições, família tinha uma boa condição, mas o moleque, um rapaz, salvo engano, acho que tinha 20 e poucos anos, deu a doida nele, botou um capacete, pegou a moto, foi na padaria que a família frequentava já há muito tempo, chegou lá, sacou a arma para a moça do caixa, tinha um policial à paisana lá, que também sacou a arma e matou o rapaz. A família não é família, porque alguém fala assim, o cidadão foi roubar porque ele quer um iPhone, porque ele quer alguma coisa, então é o método que ele tem. Não, está errado. Está errado quem vai fazer porque não tem. Quem não tem pode lutar, se esforçar, trabalhar, crescer e prosperar.
Porque a Bíblia diz que o sol nasceu e bate para todos. Tem um estudo de caso de um cara que ele trabalhava com reciclagem, trabalha, né? Ele montou empresa, prosperou. Acho que era o irmão caçula de uma família de tantos irmãos, decidiu se preparar, estudar, montou empresa, quebrou uma, 2 vezes, montou outra e está aí por cima. Tudo depende da base, do que você quer fazer com isso. Você pode ficar a sua vida na rocha ou na areia. O que faltou será para aquele garoto, hein, pessoal? Que tinha tudo, uma boa casa, um bom quarto para viver, uma família aparentemente estruturada, porque todo mundo que foi perguntado, não, família gente boa, conheço o pai dele, a família super 100%. O que deu na cabeça dele? Irmão, edifica a tua vida, pega o teu filho, traz ele para a casa de Deus, mostra o caminho para ele ao qual se deve andar, mas volto a dizer, tem muitos pais que estão sem sabedoria. Não, tem que levar meu filho para a recreação, vamos lá para o parque, vamos para outro lugar, não traz para ouvir a palavra. Nós temos ótimas tias de escolinha aqui, para dar uma boa base para o teu menino. Ah, pastor, ele acha chato. Irmão, ainda que ache chato. Teve cultos que eu vi na igreja que eu dormi, era criança. Teve outros que eu ouvi, e quando ouvi a palavra foi entrando. Independentemente se dormir ou não dele, traga ele, a palavra vai entrando ali. Inconscientemente está dentro dele. Está na Bíblia isso. Quando ele crescer, não se esquecerá. O dia que ele passar uma prova bem dura mesmo, ele vai se lembrar. Poxa, a mamãe me falava aí de Jesus. Se não for nessa igreja, ele vai em alguma e vai se reencontrar com Jesus. Diga glória a Deus. Mas tudo é a base. Você que está me ouvindo aqui, meu irmão, não só ouça, coloque em prática o que você está ouvindo. O Tiago fala assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, eu venho nos cultos, mas eu só venho por vir. Ele diz mais aqui, enganando-vos com falsos discursos. O discurso é bonito. Ame o seu próximo, faça o bem. Aí quando saímos daqui, a sua cunhada ligou. Ah não, fala que eu nem estou, não vou atender não. Você fala isso para o teu filho e está vendo você fazer isso. Os pais vão ensinar mais os filhos com suas ações e suas atitudes do que com palavras. Dizia um amigo nosso, falar até papagaio fala. Eu quero ver você demonstrar com ações e atitudes que você de fato teme, que você é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se não houver o cumprimento da palavra, tudo é em vão. Eu falei esse dia para um irmão, até fazedor da obra. Eu falei, você faz a obra de Deus? Faço. Você prega sobre fidelidade a Deus? Prego. Você prega sobre oferta? Prego. E por que você não oferta? Ah, pastor, eu esqueci. Não adianta você ser um pregador e não cumpridor da palavra. Quem está compreendendo, diga amém. Tem gente que faz isso. No discurso ele é bom, mas na aplicação da palavra ele não é. Quando a palavra de Deus é ministrada ao seu coração, não rejeite, pessoal. Porque a palavra de Deus ela é pura, escudo para aqueles que creem nela. Diga glória a Deus. Não despreze. A pessoa que não ouve está padecendo porque não ouve. Eu falei de tarde aqui, tem pessoas que pegam a palavra de Deus e acham que ela é como uma comida qualquer. Claro que a Bíblia diz que a palavra dele é comida. Comida e bebida para nós. É o alimento que precisamos. Mas no sentido de que, por exemplo aqui, quem gosta de jiló? Levanta a mão. Até estou surpreendido, uma boa parte gosta. Quem não gosta, de jeito nenhum, jiló. Então, a palavra não pode ser como o jiló, que você diz assim, se for frito eu como. Mas se for refogado na panela assim, não quero. Tem pessoas que quando a palavra diz assim, se passares pelo fogo, não te queimarás. Ele, oh glória! Dá até um giro. Joga de um mortal.
Se passares pela água, ela não vai te afogar. Oh glória, o pastor está sendo muito usado por Deus. Nosso Deus, esse homem é demais. Larga o pecado, vou embora da igreja. O pastor está com o cão nos couro hoje. Até diz que o pastor está com o cão no couro. Sabe por quê? Tem coisas que ele aceita, tem coisas que ele rejeita. Eu não como pé de galinha, só se tiver, meu irmão, sabe? Não tem nada, vai morrer de fome. Alguém assistiu o filme Sociedade na Neve? Os caras sofreram um acidente de avião, é duro, hein? E aí não tinha que comer, você sabe o que eles comeram, né? Eu não vou falar o que eles comeram, só vou dizer, eles praticaram o canibalismo. Na hora que chegou nessa parte, tinha uns caras lá que estudavam medicina e sabiam onde cortar. Na hora que o cara foi colocar mesmo, falou, não dá. Eu falei, rapaz, não é isso que eles estão fazendo. É baseado em fatos reais esse filme. Os caras tiveram que comer ali. Então vamos lá. No último caso, um pé de galinha vai para dentro aqui. No caso eu. Um dia eu falei isso aqui, a irmã falou, pastor, é colágeno. Você não sabe o que você está perdendo. Eu falei, continua com seu pé de galinha aí, mano. Eu estou fora disso aí. Ah, até a unha, se tiver ali, mano. Essa aí gosta da coisa. Está amarrado. Tem irmãos que quase botaram para fora que almoçaram, que jantaram. Irmão, olha para mim. Mas a Bíblia não pode ser dessa forma. Por exemplo, o Renato não gosta de pé de galinha, mas se a Bíblia vier para mim naquele dia, parecendo com sabor de pé de galinha, dá para entender? Algo que eu não gostaria muito de ouvir, mas eu vou aceitar. Se eu não aceito, eu sou imprudente. Estou edificando a minha casa na areia. Quando vier, olhe para mim agora, presta atenção. Chuva diz respeito a batalhas que vêm até do alto. Vento, enchentes, vêm dos lados. Significa que pessoas que estão ao seu lado podem te enganar. Podem dizer que estão com você, depois não vão estar mais. Pode falar que são suas amigas, mas uma hora talvez não serão mais. Mas quem está edificado na rocha, é ouvinte e cumpridor da palavra, não se abala. Acho que é o Salmo 125, não é? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não... Fala para o seu irmão, você não vai se abalar. Diga, porque você está firmado na palavra. Diga, a palavra é a rocha que te sustenta. Amém, pessoal? Do início da tua vida até o fim dela, você vai ver coisas, você vai ouvir coisas, mas você vai estar firmado na rocha. Diga glória a Deus. O apóstolo Tiago, ele fala aqui no verso 23, Tiago 1, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Preste atenção, me perdoe até mesmo, é um exemplo, mas de casos que já vimos e conhecemos, é até triste. Mas já viu a pessoa com Alzheimer? É uma enfermidade, a medicina diz que degenerativa, irreversível. Isso é que a medicina diz. Mas Deus pode fazer. Eu lembro um caso de um pregador americano que fala que o filho dele, ele testemunha, o filho dele, ele nasceu com demência, o doutor falou que não queria andar, queria vegetar, iria viver, sabe? É uma alma vivente, sem ter conexão, sem ter interação com os pais, com a família, com os irmãos. E o pai, desde quando ele nasceu, todo dia ia no quarto dele, beijava ele, papai te ama, meu filho, você é perfeito, você vai andar, você vai falar. Não, mas a medicina, a ciência diz que não tem. Para Deus nada é o quê? 5 anos foi essa peleja. Todo dia cedo ele acordava para ir para a rádio fazer a obra de Deus. Num belo dia, depois de 5 anos, quando ele acorda, abre a porta do quarto do garoto, o menino vem meio cambaleando, andando, aprendendo a andar ainda, e solta da boca algumas palavras.
papai, alguma coisa assim, pá, algumas vogais, algumas sílabas. Então, ainda que alguém diga, não, Alzheimer é reversível, pastor, mas em oração Deus pode fazer. A medicina tem se especializado, não sei se vocês viram, no Japão, eles retrocederam, eles reverteram uma cegueira total de um cidadão lá daquele país. Mas isso também é cumprimento da palavra. O profeta Daniel falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então cabe a mim e a você estarmos de barba de molho, preparados. O mestre está à porta. Amém, pessoal? Mas por que ressuscitou Alzheimer? Porque a pessoa, você chega lá, oi, meu nome é Renato, tudo bem e tal, e a pessoa fala, tudo bem, prazer conhecer Renato. Aí você vai, só toma uma água e volta. De novo, oi, tudo bem? Você é quem? A pessoa não lembra mais. É exatamente a pessoa que não cumpre a palavra, ele ouve, mas ele não pratica. É como uma pessoa que não tem uma direção, uma noção. Isso é muito ruim. O que Deus falar com você, pratique. Eu não sei o que Ele está mandando você fazer hoje, obedecer, praticar, evoluir na fé. Veja o que diz aqui, um povo que não ouviu a voz de Deus, está do lado aí, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Está do lado, Hebreus, só você voltar, é o vizinho da esquerda. Esse povo viram tantas maravilhas de Deus, mas eles não entenderam, eles não obedeceram. Hebreus 3, versículo 7. O que diz aí, meus queridos? Portanto, leia aí, como diz o Espírito Santo, se ouvires quando? Então, peraí, qual é o dia? Se ouvires quando? Hoje, a sua voz. 8. Não endureçais o quê? Como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Se ouvires hoje, não amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu me converto, amanhã pode ser tarde. Você está com a casa na areia, meu querido. Qualquer vento, chuva, tempestade vai derrubar. Falaram de mim, falaram de você. Falaram, eu não acredito nisso. Não, como pode? Minha melhor amiga. Bem-vinda à Terra, bem-vinda ao mundo real. O mundo que alguns têm pintado é o mundo só lá do filme, de desenho animado, da Alice no País das Maravilhas, tem um coelho que tem não sei quem lá. Não, a vida real é diferente, pessoal. É luta, é vencendo um leão por dia. Temos que estar com o alicerce preparado, edificado na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diz mais aqui no versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Isso aqui é Deus falando. Será que eles se esqueceram de que eu abri o mar para eles passarem? Será que eles se esqueceram de que eu dei o maná para eles comerem? Estavam com fome, caiu do céu o maná. O pão que caía do céu, eu tenho a certeza que não era exageradamente açucarado. Devia ter a medida certa de proteína, né? Devia ter um pouquinho, talvez, de açúcar, porque açúcar é energia também. Não pode ter demais, mas também não pode ter de menos. Deus fez tudo na medida certa, e chegou uma hora que eles começaram a reclamar. Esse pão miúdo, miserável. E Deus falava, vou acabar com esse povo, porque eles são murmuradores. Aí Moisés intervinha, Senhor, não faças isso. Só vai ficar difamado perante as nações. Aí Deus voltava atrás e poupava o povo. Chega uma hora que o povo reclamando, pediram carne. Deus fez um frango cair assado do céu. Olha que coisa boa. A cordonice. Deus fez um espetáculo no deserto para aquele povo. Dando água, tirando água da rocha, abrindo o mar, fazendo tudo para eles. E alguns, parece que o coração estava endurecido. Irmão, olha para o pastor. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantas portas Ele já abriu para você? Para você estar hoje questionando, dizendo, do que vale a pena, do que vale a pena. Aí a palavra está entrando aqui, sai por aqui, sai lá fora, você não pratica nada. Você está sendo um ouvinte esquecido.
Eu creio que quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Não posso cravar aqui, mas pela escrita parece que é o Paulo. Mas o escritor de Hebreus diz assim, no versículo 10: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não reconheceram os meus caminhos. Tem gente que não ouve, não reconhece que Deus é o Senhor. Ele não reconhece que aquilo que ele conquistou foi tudo graça, favor imerecido que o Senhor repousou sobre a vida dele. E aí ele está até numa igreja, mas qualquer coisa ele é abalado. Por quê, pastor? Porque ouve, mas não pratica. Ele ouve, mas não obedece à direção que Deus dá para ele. Por isso que você vê famílias se desfacelando, empresas se destruindo, pessoas destruindo-se umas às outras. Não tem base. Todo aquele que ouve e pratica será comparado a homem prudente, homem sensato, que edificou a sua casa sobre rocha. Vieram ventos, bateram tempestades, vieram tudo, vem de cima, vem de baixo, vem do lado. São tentações e provações que vêm, mas você fica de pé em nome de Jesus. Você não se abala, porque você confia no Senhor, então você é como um monte de Sião que não se abala. Diga glória a Deus. Para terminar essa parte de você não endurecer o seu coração, Jeremias capítulo 7, versículo 28. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá o quê? Ouvidos à voz de quem? Do Senhor, seu Deus. E não aceita o quê? E não aceita a correção. Essa é uma gente que não dá ouvidos e que não aceita a correção. Volto a dizer: se passares pelo fogo, não te queimarás. Glória, que pastor usado. Esse é o melhor pastor que já tivemos aqui. Envia até a carta lá para missionário. Para missionário, que pastor é esse, hein? Esse tal de pastor Renato, se negão, é diferenciado. Porque falou aquilo que ele quis ouvir. Mas se o pastor chegar aqui e falar: amigo, pega a 10ª parte que Deus colocou na tua mão, porque foi Ele que deu para você, e devolva na casa do tesouro. Ah, não concordo. Não, eu não vou dar ouvidos a isso, não. Esse pastor não tem amor. Se ele tivesse amor, não pregaria isso. Mas o próprio Deus falou para Jeremias. Olha que Deus falou para Jeremias aqui no versículo 26. 27. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão o quê? Ouvidos. Chamá-lo-ás, ou chamá-los-ás, mas não o quê? Te responderão. Não quer responder. Já falou com alguém no WhatsApp, a pessoa não respondeu? Tem gente que tira até a barra de leitura. Mas pensa que a gente é tonto, né? Que a gente não sabe o que ele viu. Tem uma forma de ver, de você saber se a pessoa viu. Ela viu. Mas não te responde. Deus fala com a pessoa: faça isso. Aqui, ó, para Deus, ó. Quero saber não, Deus. Se arrependa. Não, quero saber não. Faça tal coisa. Eu não quero fazer não. Mas desde o passado é assim. Deus está falando com Jeremias: você vai pregar, eles não vão querer te ouvir. Isso é triste. É o grupo de pessoas que edifica sua casa na areia. Depois se pergunta: nossa, as coisas não estão indo bem, nossa, não está fluindo. Tem coisas, volto a dizer, chuvas que vêm, volto a falar, vêm do alto. Há chuvas que o Senhor pode permitir. Me dá o exemplo, pastor. De novo, Mateus capítulo 4. E foi Jesus conduzido pelo Espírito, está com E maiúsculo, então o Senhor permitiu, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando está aí, ó, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, está com E maiúsculo. Para onde? Deserto é lugar de felicidade, tranquilidade ou de luta? Deserto é lugar de você ficar bem tranquilo? É um lugar de você ficar ali, meu, em oração, lutando, batalhando espiritualmente, que você está na luta. Mas o próprio pai permitiu que o filho fosse lá.
É chuva que vem. Só que o homem prudente, a casa dele não vai ruir. Pode vir chuva. E as tempestades e as ondas, que aí já podem vir lateralmente, o vento que você não vê, não sabe de onde vem. O vento sopra, não sabemos para onde. Irmão, ouça que Deus está falando com você aqui hoje. Se você der ouvidos à palavra de Deus, você vai ser abençoado. Jeremias termina dizendo, lhes dirás, versículo 28, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Então eles não gostam nem de ouvir a verdade. Eles não gostam. Se você fazer uma entrevista no universo de 100%, eu tenho a certeza que 90% vai querer que, não diga claramente a verdade. Diga aquilo que eu quero ouvir. Então, as pessoas elas querem ouvir aquilo que massageia os seus egos. Isso não tem base. É alguém que não está estruturado. Fala para Deus hoje, pessoal, que eu vou orar agora com você. Você vai falar, Senhor, tudo que o Senhor falou aí, então, foi para mim, eu vou fortalecer as minhas bases. Eu vou alicerçar minha vida espiritual. Porque o que vier contra mim, eu vou vencer em nome do Senhor. Vão vir dias difíceis. Dias que você vai acordar pela manhã, vai dar vontade de pegar um negócio que vale 5 mil reais, isso aqui vale, ou mais, e jogar para longe assim, sabe, quebrar. De pegar, fazer uma loucura, irmão. Um dia um rapaz ia falar comigo, pastor, estou com vontade de sair correndo nu, você está perturbado. Se o seu caso já é... Se tem a pombagira, tem um pombo-giro. Foi o espírito do pombo-giro. Se aparte dessa alma. Mas não tem dias que você não está tão legal? Verdade ou mentira? Ou você acorda todo dia, bom dia, flor. Bom dia, girassol. Passa aquelas pombas. Ficam fazendo sujeira na sua casa. Alguém tem... Você fala, oi, pombinha linda. Ela solta uma bomba na tua face. Não, pomba, eu te amo. Não, irmão, tem dia que você acorda doido. Você acorda doido, eu estou doido, estou doido, estou doido, estou doido. Por isso você tem que ir aos pés de Cristo, Senhor, me ajuda, chega comigo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe do meu deitar, do meu assentar, do meu levantar. O Senhor sabe de tudo, Deus. Tem dia que a prova vem. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você for edificado na rocha, nada vai abalar a sua fé. Fala para quem está ao seu lado, edifique a sua vida. Fala mais forte, edifique a sua vida na rocha. Quem é rocha, diga amém. Amém. Quem é areia, fala glória a Deus. Isso, tem 3 areias aí. Areia afunda. Areia abre buraco. Rocha fica firme. Deixa eu terminar com você esse pensamento de hoje. Gostaria que você guardasse isso por toda a tua vida. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova o quê? Os corações. E eu fui pesquisar, mas o que é o crisol? Por quê? O crisol é para a prata, o fogo para o ouro eu sei. Você sabe que para provar que é ouro, põe no fogo, para tirar todas as impurezas. E fica o metal nobre precioso, o ouro real, que é firme, que é valioso, que é precioso. Mas eu fui estudar o crisol, assim, o crisol para a prata. Aí eu descobri, o crisol permite que a prata seja aquecida a altas temperaturas, sem contaminação, garantindo um metal puro e de alta qualidade. Vai para o fogo também. Os dois metais são provados. Claro que o ouro é mais precioso e mais caro, mais precioso e mais forte. Mas tem alguns que gostam, algumas irmãs gostam de prata, né?
Quando o rapaz pede a menina em namoro, usa aliança de prata. Mas também passa pelo processo. O fogo. O fogo. Tem gente, se passar no fogo, ele queima. Ele não aguenta. Bastou apertar, deixa eu pegar outra aqui. Outra, vou pegar essa aqui que não vou. Já preguei outro dia. Se pegar e fazer assim com ele, ó, ele não aguenta. Aqui, ó. Ele não aguenta. Ele começa a piar igual o passarinho novo. Ele não tem estrutura. Nada contra, vem bastante jovens aqui. Ô jovem, ou na verdade os pais que estão aqui, se você falar para o seu filho aquilo que você já passou na vida, para poder sustentá-lo e ajudá-lo, talvez eles não compreendam. Eles não sabem. Não estou falando que eles têm que passar o que você passou, às vezes dormiu no chão, às vezes deixou de comer na janta para comer só no almoço, ou ficou um dia inteiro sem refeição para poder comer no outro dia. Tem muito que não sabe. Muitos que não sabem. Eles não sabem. Vamos para tal lugar. Não, vamos para tal lugar. Então tem que ir agora. Não é assim. Não passou por um processo. Não sabe que é luta. Então tem cristão também, parece que, não sei se ele sabe ou não sabe que é uma batalha, uma guerra. Para que ele possa dar valor quando conquistar. E quando conquistar, dá valor mesmo, para não abrir mão da vitória alcançada. Quem está compreendendo, diga amém. A minha oração é que você seja um cristão provado no fogo. E provado no fogo, você vai ser como ouro, que não entorta, que não se estraga. Se for bijuteria, meu irmão, já era. Na hora derrete tudo, vai embora. O ouro não fica firme. Quem está compreendendo, diga amém. Então, para a gente terminar, volta lá, por favor, em Mateus 7, 24, verso 25. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Diga, minha casa não vai cair. Porque eu estou edificado sobre a rocha. Então a casa não caiu, porque estava edificada sobre o quê? A rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios. Você vê que as duas casas sofreram o mesmo ataque. O fato que ocorreu aqui, da tempestade, da luta, foi para as duas, mas só uma ficou de pé. Eu espero que você fique de pé. Você é obreiro, você é ministro. Ah, seu irmão desviou, misericórdia. Ah, o que será de mim? A tua vida espiritual não está pautada na vida do irmão. Tua vida espiritual é tua. É você com o Espírito Santo, é você com Jesus. É você com Deus. Amém, pessoal? Ora, que negócio é esse? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar de pé. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nossa, o irmão vinha de quarta-feira, ele abandonou a fé. Você continua orando firme. Você continua firme. Meu marido não quer mais vir, vem você. Meu amigo que vinha, eu passava na casa dele, ele sempre estava pronto. Agora eu passo lá e falo, hoje eu não estou afim. Eu estou cansado. Hoje chega do trabalho agora. Então vem você. Tinha dias no culto, meu irmão não queria vir. Eu pegava a bicicleta, eu vinha. Mãe, posso ir? Pode, vai embora, vai. Vinha ali pela Nossa Senhora da Paz, descer depois por ali do outro lado ali, vinha. Ou vinha aqui por dentro do Jardim Bordão, contemplando aquelas, né? Nossa, uau. É bom que você fica animado para pedalar. Mas na verdade, para descer é fácil, né? Quero ver subir. Diz o ditado, para descer é todo santo ajuda. Quero ver voltar. Voltar que era guerra. Mas voltávamos com o coração felizes. Ou feliz de ter ouvido uma palavra. De ter sido alcançado por Deus. Ô meu irmão, não cessa de orar não. Não cessa de alimentar suas bases, de fortalecer, para você ser abençoado. Deixa eu ler o último para você hoje. Estava esquecendo, eu não posso tirar essa informação de você hoje. Salmos capítulo 27, versículo 5. Porque no dia
da adversidade, me esconderá onde? No seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre o quê? Lembra do homem que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Vieram chuvas, tempestades, lutas, derrubaram a casa? Porque o homem era prudente e tinha edificado a vida dele sobre a rocha. Então a gente vai orar agora. Se você está edificando o teu relacionamento, isso aqui é bom para quem está começando, né, um namoro. E aí você está baseando em que esse relacionamento? Não, porque ela é bonita. Não, porque a voz dela me agrada. Porque ele é um cara alto. Olha só o braço dele, parece um incrível Hulk. Não adianta nada, um cara ter o braço do incrível Hulk e um coração maldoso, um caráter deformado, não adianta. Dizia a sua avó, é minha, boniteza não se põe aonde? À mesa. Você está olhando só a estética. Você esquece coisas importantes. Você tem que edificar na rocha. Vou começar uma empresa. Você deveria chamar o pregador para ir lá fazer uma unção, para você começar o negócio bem. Mas não faz, não vou chamar o pastor, não. Vou lutar sozinho essa luta e está perdendo. Está perdendo a guerra. Gideão não foi sozinho. Foi com 300, não foram tantos homens, mas foram aqueles que Deus escolheu para ele. Não sei porque eu estou falando isso aqui, irmão. Você está querendo edificar a sua vida na areia. Deus falou com você aqui hoje. No dia da adversidade, vai para a rocha. O Senhor quer te esconder no pavilhão dele, no tabernáculo dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu vou orar com você agora. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele é fiel. Bem forte para Jesus.